modo de ser, seu jeito de ser. É interessante. A personalidade de cada pregador e ensinador tem muita importância nessa hora. Mas nenhum deles que obedece à palavra de Deus fará qualquer coisa que venha refutar a palavra de Deus, desfazer a palavra de Deus. E é isso que importa para nós. Fomos abençoados hoje, mais uma vez, o pastor Flávio trazendo um estudo maravilhoso que envolve muito a nossa vida cristã. Mas como esta é a última aula deste assunto, eu gostaria de, pelo menos, fazer uma viagem meio aérea, porque é impossível entrar profundamente no assunto. Nós temos aqui, por exemplo, aí na página 23, nós falamos aqui inicialmente, na página 22, na sua apostila, sobre a difícil tarefa que foi delegada a Timóteo para fazer. Aqui Paulo passou para ele. E Paulo começa dizendo, como eu te roguei. E esta expressão, rogar, é muito interessante, não vamos entrar em detalhes sobre aqui. Rogar para quê? Para advertires alguns. Não significava que toda a igreja estivesse afetada por aquelas heresias, por aquelas influências filosóficas que entravam na igreja, mas havia alguns que estavam assim. E é horrível, irmãos, estar numa igreja dividida em opiniões teológicas, onde cada um se acha teólogo, se acha dono da verdade, e isso divide opiniões, isso cria murmuração, isso cria discussão, críticas impróprias, e isso é muito perigoso. E tudo que Paulo queria era manter a unidade da doutrina, a unidade da palavra de Deus. E não vou entrar em detalhe, mas ele nos versículos 3 e 4 de 1 Timóteo, capítulo 1, vamos lá, é muito interessante isso aqui. 1 Timóteo, versículos 3, ou 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, por favor. Paulo está preocupado com, vejam só, uma extrema corrupção na sociedade do mundo de então, há mais de 2000 anos atrás. E essa preocupação é a mesma hoje. Ela pode até ter uma cara diferente, características diferentes, mas essencialmente as heresias, os desenganos, as ideias enganosas sempre existiram e sempre existirão. Porque, na verdade, o Senhor trabalha com um povo que cada um tem a sua própria individualidade, sua própria mente, seu próprio modo de ser, de pensar, de agir. Nós não somos um exército de soldadinhos de chumbo, que é tudo igual, faz tudo igual. Não. Nós somos uma comunidade de pessoas que têm sua própria personalidade, temperamento, modo de ser, modo de agir. E a grande preocupação é como fazer com todas essas mentes, todas essas personalidades, esses indivíduos passem a pensar igual. E daí isto é necessário, é importante. Essas igrejas que são muito abertas para determinada coisa, todo mundo tem o direito de pensar e de fazer o que quer, são igrejas cujos líderes perderam de fato a direção de Deus e não pastoreiam na direção do Espírito Santo. Eles pastoreiam por habilidades
psicológicas, habilidades aprendidas em banco de escola de faculdade. Então, nós cremos que quando Deus chama alguém para exercer o ministério, Ele dá condições a essa pessoa de se preparar. Então, ele deve se preparar intelectualmente, ele deve estudar, deve conhecer. Porque um pastor que se preza estuda, lê, para ter conteúdo para apresentar ao povo. Se ele não ler nada, se ele não estudar nada, ele será sempre um fraco pregador, um repetidor de historinhas, porque nunca terá nada para desenvolver uma temática da Bíblia Sagrada. Para que isso aconteça, é preciso estudar muito. É por isso que eu nunca parei de estudar, porque eu cheguei à conclusão de que eu não sei tudo. E não tenho a ilusão e a pretensão, a presunção de me achar que um dia eu vou saber tudo. Mas de saber tanto quanto for possível a minha capacidade. Deus conhece a capacidade individual de cada um de nós. Por isso eu não posso ter ciúmes e inveja do pastor. Não posso. Ele tem o seu valor, ele tem a sua importância, o irmão tem a sua importância, a irmã tem a sua importância, tem o seu valor. O que é preciso é que cada um de nós tome consciência desse valor e se apresente diante de Deus para fazer a obra de Deus de uma forma especial. Muito bem. E, na verdade, o apóstolo Paulo, ele se preocupou com essas questões. E uma delas, ontem, eu acho que eu falei alguma coisa sobre heterodoxia e ortodoxia, mostrando essa diferença entre uma coisa e outra. O termo grego heterodoxo ou heterodoxia, heteros de diverso, doxia para referir-se ao texto, à palavra em si, com o sentido de ter opinião diferente, oposição aos padrões de normas, dogmas estabelecidos. Isso é heterodoxia. Uma diversidade de ideias, de conceitos que se chocam entre si, na igreja não pode existir. A igreja só manterá a sua unidade espiritual e a sua comunhão espiritual se ela tiver um mesmo parecer. Palavras do apóstolo Paulo. Um mesmo parecer sobre a verdade. É por isso que, se você está numa igreja como a nossa, Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus ela tem um padrão, ela tem uma conduta, ela tem não apenas um código de ética, mas ela tem uma declaração de fé, que nós chamamos de o nosso credo. Essa preocupação de ter um credo significa distinguir as principais doutrinas como nós cremos e por que nós cremos assim. Não é apenas a ideia particular. Eu fiz parte dos trabalhos que a Convenção Geral estabeleceu com um grupo de 10 pastores para fazerem exatamente a chamada declaração de fé. Nós preferimos usar esse termo, declaração de fé, que é o mesmo credo que nós chamamos. Essencialmente, um credo evangélico tem o mesmo sentido em qualquer igreja evangélica. A única distinção entre uma igreja pentecostal autêntica, porque tem algumas que não são tão autênticas assim, mas uma igreja pentecostal autêntica e as igrejas históricas é em relação à atualidade dos dons do Espírito, da operação do Espírito Santo na vida da igreja hoje. Essa é a diferença. É por isso que algumas dessas igrejas históricas acabaram por ter grupos que saíram, procuraram outras igrejas, ou vieram para a Assembleia de Deus, ou criaram igrejas que eu não vou citar nomes aqui de igreja nenhuma, igrejas respeitosas, igrejas excelentes,
mas porque eles entenderam que estava faltando essa ênfase, a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja hoje. Atualidade. Nossa Assembleia, ela dá muito valor a isso. Ela dá muita ênfase a esse trabalho. Mas permitam-me uma crítica construtiva a todos nós, como assembleianos que somos, de que já começam a aparecer sinais de enfraquecimento na área da atuação do Espírito Santo através dos dons da igreja. Eu gosto de dizer, os crentes ficaram muito educadinhos demais e têm medo, não querem se expor, então eles têm medo da atuação do Espírito Santo. Por que tem medo da atuação do Espírito Santo? Por causa da liberdade que temos de expressão. Essa liberdade não implica agir com irracionalidade, agir de forma não inteligente. Quem age com inteligente, ele dá vazão ao Espírito que opera também através das nossas emoções. Aí a alegria do Espírito, o prazer que nós temos, o caso dos crentes que são batizados com o Espírito Santo, os dons que se manifestam na vida da igreja, não por um processo natural, mas por um processo sobrenatural, porque os dons são sobrenaturais. É o Senhor quem dá à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Mediante isso, as nossas igrejas precisam reconquistar, resgatar algumas coisas. A vida de oração, resgatar a busca dos dons espirituais, resgatar o ensino mais preciso e contínuo sobre esses assuntos, para que a igreja não perca a sua identidade pentecostal. Certo? A identidade pentecostal é isso. Somos diferentes porque cremos e enfatizamos a operação do Espírito Santo na atualidade. Amém? O que nós queremos dizer com isso? Que os dons não foram apenas para o primeiro século da era cristã. É a desculpa esfarrapada que alguns grupos levantam ao longo da história para dizer, não, naquele tempo a igreja não tinha uma Bíblia fácil na mão, eles precisavam da operação do Espírito Santo através dos dons. Então, mas depois isso foi se rareando, porque quando a palavra veio às mãos do povo, o povo passou a entender melhor. É uma desculpa, uma justificativa que não tem plausibilidade alguma, não tem aceitação nenhuma, porque o Espírito Santo opera independente das circunstâncias, das nossas ações pessoais acerca dessas coisas. Muito bem. Paulo, naquele tempo, começou a perceber que para manter a doutrina da palavra de Deus, e a doutrina na cabeça de Paulo, eu vou dizer já, daqui a pouquinho, sobre a doutrina em si, dizia respeito àqueles pontos vitais que formam a nossa fé cristã. Por que nós cremos que somos salvos em Cristo Jesus? Por que nós cremos que, com todo respeito, que não precisamos orar pelos nossos mortos quando falecem? Por quê? Porque os nossos mortos em Cristo, eles já vão para o lugar definido, não temos que orar por suas almas, não cremos no purgatório, não cremos nessas coisas. Por quê? Porque não tem base bíblica para acreditar nisso. O inferno não é o purgatório, não é o karma da linha religiosa lá do povo do Oriente. Não. O inferno representa um lugar especial, que é um lugar espiritual, não é geográfico. A linguagem utilizada é uma linguagem humana, porque é a única maneira da gente entender. O próprio Jesus mostrou isso aí, quando ele fala do seio de Abraão e fala do Hades e Seol. O Hades e Seol é uma coisa só. Envolvia no Velho Testamento, até a morte do Senhor Jesus Cristo, todos iam para o mesmo lugar, com uma diferença: que os justos
Os que eram fiéis a Deus iam para o lugar, o seio de Abraão, a linguagem típica, iam para o paraíso e lá guardar a ressurreição do seu corpo num determinado tempo. Mas os ímpios tinham também endereço certo, iam para o lugar de tormento e ficam lá. Então não adianta orar por eles. Alguns anos passados, a Globo lançou uma novela que tinha um caráter espírita e ao mesmo tempo católico romano, com todo respeito, mas eles acreditavam. Então apareceu um camarada que foi a vida toda uma vida errada. Era um adolescente que aprontou tudo que se possa imaginar de coisa ruim na vida. E tinha uma irmã que adorava esse irmão, e gostava demais dele, e queria ajudá-lo. Ele morreu, esse rapaz. Quando morreu, ele foi para o purgatório, e mostraram lá umas figuras do purgatório como sendo um lugar de fogo, onde o irmão dela estava sofrendo, e aparece a irmã dele fazendo orações em favor. Claro que nós não cremos assim. Eu me lembro que eu fiz a cerimônia de fúnebre de uma irmã em Cristo Jesus, uma serva do Senhor, muito fiel. O corpo foi levado e velado lá, numa das casinhas lá em Brasília, do cemitério. Nós cultuamos a Deus, nós cantamos os hinos que ela cantava. Sabia que ela não podia nem ouvir mais nada, não podia fazer mais nada. Tudo que nós fazemos, e resta fazer a todos nós, é prestar uma última homenagem póstuma àquela pessoa que foi importante na nossa vida, pai, mãe, filho, amigo, coisa semelhante. Não é verdade? É tudo que a gente faz. Mas fazer orar pela alma de fulano, não tem cabimento, não existe isso. Ninguém pode. Mas quando nós chegamos na boca da sepultura, da entrada da sepultura, para sepultar a nossa irmã, eu tinha acabado de trazer uma pequena mensagenzinha para os irmãos, mostrando o exemplo daquela serva do Senhor, que agora o seu corpo ia descansar naquele lugar, mas na verdade a alma e o espírito dela já estava no paraíso, descansando na presença de Deus. Ou você crê nisso, ou então vai sofrer muito a vida inteira. Porque é isso que a Bíblia mostra, e foi isso que Jesus ensinou em Lucas 16. Certo? Aí quando estamos lá, daqui a pouco vem um outro féretro, que era com o corpo de um rapaz, uma pessoa de família, uma pessoa boa e tal, que morreu, e tinha muitos amigos da família. Então o chefe religioso vinha à frente, ele parou, aí nós terminamos a nossa cerimônia, que ficava pertinho as duas sepulturas, terminamos nossas cerimônias, eu deixei livre para o padre fazer a cerimônia dele com outro corpo, e dizia a ele: nós não sabemos onde fulano está agora, por isso nós acendemos velas para iluminar a sua alma no purgatório, para que Deus tenha misericórdia dele de algum modo. Aí depois o que acontece? Se faz a missa de 7º dia. Para quê? Para orar ainda pela alma do morto que já está na sepultura. Isso não é o que nós ensinamos e aprendemos na Bíblia. Os nossos mortos em Cristo, eles morrem como qualquer outra pessoa, vão para a sepultura, seus corpos são sepultados ali, o tempo fará com que esse corpo se desfaça, porque a maior parte do corpo é de água, só restam ossos. Mas lembre-se de uma palavra bíblica que o apóstolo Paulo nos ensinou em 1 Coríntios 15, de que no dia que a trombeta soar, os mortos em Cristo, de todos os justos no mundo inteiro, independente do modo como morreu, se morreu paralítico, se faltava uma perna, se faltava um olho, se a cabeça foi parar num lado ou no outro lugar, se foi sepultado no mar e os corpos desapareceram, se foi queimado e virou cinza, isso não importa. Matéria é matéria.
Ela fica ou no fundo do mar, ou em cima na terra, ou queimado ou não queimado, é matéria. E os elementos químicos dessa matéria estão aí, espalhados. Ninguém sabe, ninguém vê. Independente, talvez até quantos prédios já foram construídos em cima de cemitérios antigos. Isso não importa. O que importa é que, o que a Bíblia ensina, que no dia que a trombeta soar, a voz do arcanjo será ouvida pelos... E as almas e espíritos dos nossos mortos que estão no paraíso, por num abrir e fechar de olhos, a palavra, a expressão abrir e fechar de olhos, é uma palavra que aparece na língua grega como átomos. Átomos dá a ideia de uma unidade indivisível de tempo. Você não tem como contar o tempo de um átomo. Num abrir e fechar de olhos. Como piscar, não o piscar intencional, mas o piscar que você faz, e cada um de nós fazemos toda hora, para proteger os nossos olhos de ameaças de fora, de vento, de sujeira, de poeira, aquela coisa. Num abrir e fechar de olhos, linguagem humana, esses corpos, com tudo que tem, eles serão transformados, eles passarão por uma metamorfose espiritual. Essa metamorfose é transformação espiritual. E se unirão a sua alma e espírito, e se encontrarão. E nós, os vivos, naquele dia, se estivermos vivos, no arrebatamento da igreja, que não é história de carochinha, vai acontecer. Naquele dia, os vivos serão transformados. Mesmo poder de transformação de corpos mortos, diluídos, desaparecidos, não importa onde, não ficará nada para trás. Será o mesmo corpo dos nossos mortos que se levantará. Porém, um corpo glorioso, um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo espiritual. E se encontrarão com o Senhor nos ares. E para sempre estaremos com o Senhor. Eu não sei porque o Espírito de Deus me levou a dizer um pouquinho sobre isso aqui. Paulo queria fortalecer doutrinas como estas. Do estado intermediário, que muita gente não conhece essa doutrina. Essa expressão não aparece na Bíblia, estado intermediário. É uma expressão criada para ilustrar o estado dos mortos. E só para terminar, para entender isso aqui melhor. Quando Jesus ilustrou e fez uma parábola de Lázaro e o homem rico. Lázaro era um pobre, doente, que não tinha nada na vida, mas era um homem justo. E o rico tinha tudo, mas não valorizava as coisas que tinham diante de Deus. Os dois foram para o Hades Seol. Esse ensino estava dentro da perspectiva ainda do Velho Testamento. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos, quando ele morreu na cruz do Calvário, ali houve uma mudança radical de tudo isto. O paraíso foi trasladado para a presença de Deus. O lugar ficou vazio. Ficou embaixo apenas o estado, o lugar de tormento dos ímpios, que terão que aguardar até o juízo final. Mas os que morreram em Cristo Jesus, os santos do Velho Testamento, que foram transformados, se encontraram com o Senhor. Porque hoje, onde está o paraíso? Está lá em cima. Meu sogro, primeiro sogro, porque eu no meu primeiro casamento, meu sogro era um pastor, um homem de Deus, homem sério, um conhecedor da Bíblia tremendo, homem que tinha uma experiência com Deus muito boa, mas ficou doente e morreu assim, no hospital. E então ele, quando a esposa percebeu, os médicos viram e atestaram, e já tinha preparado a certidão de óbito dele, para preparar a coisa, para ver onde o corpo seria velado na igreja ou não. Então aconteceu uma coisa, meu sogro, ele
foi ao paraíso imediatamente, sua alma e espírito. O corpo ficou aqui, naturalmente. Mas a sua alma e espírito, que nunca se separam, não são a mesma coisa, são distintos, mas nunca se separam, estão numa mesma dimensão espiritual, foram. E ele foi ao paraíso. E no paraíso, ele teve uma visão gloriosa daquele lugar, que ele não sabia explicar, porque ele foi e por alguma razão o Senhor, mediante as orações da esposa, dos filhos e da igreja, que oraram e pediram, meu sogro voltou, a sua alma e o espírito voltou ao corpo. E meu sogro viveu alguns anos e disse, eu estou vivo para dar o testemunho de que o paraíso não é uma utopia. O paraíso é uma realidade. Eu estive lá. Ele viu pessoas, mesmo que não teve contato, mas ele viu pessoas que ele conheceu, que foram salvas. Ele lembrou do nome de algumas pessoas. Ele viu o missionário Lourenço Ouço, que ele admirava muito. Ele viu a sua primeira esposa, que foi uma mulher fiel a Deus, muito fiel a Deus, e faleceu quando eram bem novos. Viu e voltou para dizer aos filhos, para reunir a família, alguns filhos que estavam até afastados da fé, e dizer, eu estou dando testemunho para que vocês se voltem para Jesus. Lembre-se de tudo que aprenderam na escola dominical. É assim. É assim. Eu não tenho que me preocupar. Eu não tenho que orar por meu pai que já faleceu, minha mãe. Eles foram como servos do Senhor. O meu pai, pastor, meu pai, ele estava no hospital, acometido de um câncer no reto, e virou metástase, porque subiu para a corrente sanguínea, e isso atinge todas as partes do corpo. Meu pai foi ficando fraquinho na cama. Eu passei os últimos 10 dias com ele ao seu lado, na cama do hospital, para ajudar a minha mãe e minha irmã. Minha irmã e minha mãe iam para casa, eu passava a noite com ele. Eu notei que meu pai, algumas vezes, ele se esforçava para dizer, meu filho Nai, eu quero falar com você. E ele diz, pega a minha Bíblia, veja lá o que está escrito lá em Isaías, capítulo tal, não sei, tal. Pega o capítulo de Jeremias, pega lá no Salmo tal, pega na Epístola de Paulo. Meu pai ainda sonhava pregar. E estava me dando ideias para que eu preparasse sermões para pregar. E eu ouvi tudo aquilo lá. Mas no meu coração, no meu espírito, eu sabia que o Senhor o levaria. Mas chegou um dia que eu não estava aguentando mais e vi que ele estava ficando cada dia mais fraquinho. Ele me chamou para conversar, eram umas 3 e pouco da manhã. Ele perdeu a noção de tempo, de se era madrugada, se era dia, se era noite ou não. E eu disse, pai, hoje quem quer falar sou eu. Eu preciso falar ao Senhor não como filho. Eu quero falar de pastor para pastor. Eu quero que o Senhor me ouça bem. O Senhor não tem que provar nada a ninguém pela sua vida, que foi uma vida ilibada, uma vida santa, uma vida exemplar. O Senhor não tem que se envergonhar do seu passado. Não há nada que desabone a sua conduta do passado. Sua história é uma história bonita. Eu e o Senhor sabemos que se o Senhor quiser curá-lo, Ele vem agora, Ele opera um milagre, Ele muda a estrutura do seu corpo, Ele arranca esse câncer, limpa tudo, e o Senhor será um milagre tremendo que vai abalar o Brasil. Mas será que é isso mesmo que o Senhor está querendo com a sua pessoa agora, meu pai? Porque o Senhor não deixa que a vontade de Deus prevaleça acima da sua vontade própria. Meu pai ouviu, ele chorando de um lado, eu chorando do outro. Eu confesso, daquelas horas, de 3, 4 horas da manhã, até 6 e pouco da manhã, pastor, eu nunca sofri tanto na minha vida e com a minha consciência, porque eu fiquei com a sensação de que, meu Deus, acho que eu estou matando meu pai antes do tempo.
Mas a palavra que eu disse a ele foi uma palavra de pastor, uma palavra de servo de Deus, que ele precisava ouvir. Quando chegou 6 e pouco, meu pai disse: Nai, meu filho, quero falar com você. Pois não, pai. Pegue a minha Bíblia ali, por favor. Eu peguei a Bíblia dele. Ele não conseguia mais segurar a Bíblia dele, que não era maior do que essa. A mão tremia toda, porque ele não tinha mais forças para segurar. Não tinha mais voz. Meus pais eram um sangue de português, açoriano, tinha o rosto bem vermelho, o nariz vermelho. Estava tudo branco a pele dele, tudo branco. Os olhos azuis do meu pai ficaram branquinhos, clarinhos. E ele disse: meu filho, você tem toda a razão no que disse. Eu não tenho que provar nada a ninguém, e nem quero. Porque eu estou pronto para me encontrar com o Senhor se Ele quiser. Eu vou me encontrar com Jesus, meu filho. Mas eu não posso terminar a minha missão sem antes falar isso para você. Ele pegou a Bíblia dele, pastor. Pegou a Bíblia dele. E disse, segurou assim. Eu tentei segurar com as minhas mãos embaixo. E ele tentou, eu quero levantar a minha mão. Ele levantou a mão tremendo. Eu segurando o braço dele aqui. E meu pai disse: meu filho, eu segurei essa bandeira no fronte da batalha e não a deixei cair. Eu consegui a vitória. Eu agora vou me encontrar com Jesus, meu filho. Mas eu estou passando essa bandeira para você, que é um pastor, para que você continue a ser fiel ao Senhor e segurar essa bandeira. É o que eu estou tentando fazer. Segurar a bandeira. Segurar a bandeira. Meu pai não demorou muito para falecer. Eu precisei sair, porque estava muito tempo fora da minha igreja e das coisas que eu tinha, as pastorais. Precisei viajar com urgência para Brasília, estava em Curitiba. Coração doído, fui. E naquele dia, ele foi para a UTI já. De madrugada, na madrugada de domingo para segunda-feira. Ele chamou a minha irmã, deu uma palavrinha de conselho para minha irmã. Eu disse: eu quero que você diga para o Nai e diga para a mãe que eu venci e agora eu vou me encontrar com Jesus. 20 minutos depois, deu o último suspiro e meu pai foi para a glória celestial. Por que eu estou dando esse testemunho? Para vocês saberem que é assim que o crente tem que agir. Eu tratei de um assunto na revista de Escola Dominical, desse trimestre, sobre quando os pais têm que sepultar os seus filhos. Qual é a atitude do crente mediante a perda de um ente querido da família? Um pai, uma mãe, um filho, um amigo. Como é que nós devemos agir? O crente tem que agir diferente. O crente não pode agir igual lá fora acontece. As pessoas perdem a esperança, as pessoas se desesperam, fazem escândalo todo tamanho. Crente fazendo escândalo no dia da morte do seu querido não é um bom crente, é um crente que não tem a sua fé muito firmada. Mas o crente que tem fé, ele está triste, ele sente a perda do seu ente querido, mas ele está alegre porque sabe que o seu ente querido já está na presença do Senhor. Amém, irmãos? Na cidade de Varginha, sul de Minas. Eu fui pastor naquela cidade um tempo. Estava preenchendo o vazio de uma igreja que estava sem um pastor, que tinha ficado doente. E o pastor Bernardo Jones pediu para eu cuidar daquela igreja por um período. Me lembro do dia, era uma cidade assim como esta. Muito religiosa, muito católica. Né? E eu fui chamado urgente para ir no hospital pela esposa de um homem que estava morrendo. Esse homem nunca
tomou assim uma decisão: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Mas ele gostava da igreja. Ele aceitava realizar cultos na casa dele. Então, cultos toda semana eram realizados na casa dele. Os filhos sempre foram rebeldes, super religiosos do outro lado. Não gostavam dos crentes, mas respeitavam a mãe, que era uma crente fiel. E quando eu cheguei lá, eu senti aquela coisa dividida naquela casa. Mas eu entrei no quarto do hospital, ele cheio de aparelhos, e eu percebi que ele estava ouvindo. Ele não estava falando, que tinha aparelho na boca, mas estava ouvindo bem. Então Deus me deu a oportunidade de chegar para ele: seu Antônio, será que não chegou a hora do senhor agora de fazer uma decisão por Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se o senhor quiser e concordar comigo, eu vou pedir para o senhor fazer o seguinte: o senhor me dê um sinal, piscando pelo menos 3 vezes. Aí eu não tenho que ele mexer a cabeça fazendo assim, porque não está movendo os braços nem a coisa. E aí, o senhor quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ele piscou uma vez, piscou a segunda vez, piscou a terceira vez. Eu disse: para ter certeza de que é esta a sua decisão, eu vou pedir para o senhor fazer uma outra vez, para o senhor me dizer que o senhor está aceitando Jesus como Salvador. Ele abriu os olhos assim, mesmo não vendo direito, fechou bem forte e disse, para dizer para mim e para a esposa, que ele havia aceito a Jesus como Salvador. Naquele momento, ele passou para o Senhor. Não foi batizado nas águas, não se tornou membro de igreja, mas Jesus o salvou naquele lugar. É assim que nós agimos, é assim que nós fazemos valer a nossa fé. A família ficou desesperada, puseram vela acesa na mão, numa das mãos, na outra mão, no pé da cama e tal, aquela coisa, tudo respeitosamente. Aí, pastor, não, deixa os seus filhos, é homenagem deles ao seu pai, é o que eles acreditam, eles não querem aceitar a palavra nossa, não tem problema, eles não são obrigados a nada. Posteriormente, aquela senhora pediu que eu fosse fazer um culto na casa dela, e eu fui. O seu Antônio não estava mais lá. E quem estava lá no culto? As 3 filhas e mais alguém lá da família, estamos todos lá, atenciosos. Eu cantei, eu trouxe uma mensagem para a família, para a esposa, relembrei a memória do seu Antônio como um homem muito bom, um bom pai de família, um senhor distinto e tal. Orei para as pessoas ali, depois eu fiz o apelo. Será que os filhos do seu Antônio não gostariam de prestar a última homenagem ao seu pai, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se é verdade, só dê um sinalzinho com a mão. Chorando eles vieram, os 3 vieram. Não precisou que eu dissesse para eles se ajoelharem. Eles se ajoelharam, eu orei por eles, porque é assim que Deus faz. A morte dos justos, ela produz esperança, produz alegria e o gozo da presença de Deus. Eu precisava, acho, dizer isso hoje aqui, nessa oportunidade. Precisava dizer isto, para nós aprendermos a separar as coisas. A morte, irmão, não é feia do jeito que se apresenta por aí. Não se apresenta aquele camarada vestido de capa vermelha, e um demônio lá, tal, aquela coisa. Não, a morte não tem nada daquilo. A morte age como se fosse um ser pessoal, mas não é. É uma força, é um poder que o diabo, quando pode, utiliza o poder da morte para
destruir as pessoas e tal. Mas alguém tem mais poder do que ele sobre a morte. Sabe quem? O Senhor Jesus Cristo. Que envergonhou, a Bíblia diz que ele expôs publicamente a Satanás lá na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia para a vergonha de Satanás. Satanás sabe que hoje nós respeitamos as comemorações religiosas que são feitas por aí sobre o Cristo morto, as pessoas chorando, acendendo vela. Porque o nosso Cristo não está sepultado. O nosso Cristo está vivo para todo sempre. Eu tive a oportunidade de ir a Jerusalém. E fui com um grupo de pessoas, como convidado para falar sobre vários assuntos de Israel. E nós fomos às duas sepulturas que são indicadas como possivelmente Jesus tenha sido sepultado. Uma é que a igreja grega, ortodoxa, a russa e a igreja romana construíram cada um pedaço em cima, e há uma idolatria terrível ali. A gente se sente mal com aquele povo em torno daquele lugar que eles imaginam que Jesus tenha sido crucificado e morrido e sepultado ali. Mas tem um outro lugar que foi descoberto posteriormente pelos arqueólogos, que ficava num jardim separado, que pertencia a uma família, e se descobriu que essa família de José de Arimateia foi quem cedeu um sepulcro cavado na pedra. Eu entrei naquela sepultura lá. Claro que eu não vi Jesus ali, não vi anjo nenhum dizendo, porque eu não precisa provar mais nada a mim. Mas eu olhei assim, meu Deus, ele não está mais aqui. Quando saí para fora, nós fizemos um culto fora da sepultura, agradecendo ao Senhor, sabemos que Tu és o Cristo ressurreto que está vivo em nossos corações de um modo espetacular. É isso, irmãos. É isso. Então Paulo tinha a preocupação em deixar viva esta mensagem, não só esta, que fortalecia a fé dos crentes em Cristo Jesus. Fortalecia a fé. Eu conheço várias histórias, eu vi muitos milagres acontecerem ao longo da minha vida, e eu não sou tão velho assim, né? Mas a história nos traz o que homens e mulheres fizeram para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. E aqui, Paulo, entendendo que a doutrina bíblica das verdades fundamentais da fé cristã estavam sendo ameaçadas por tantas heresias, por tantas coisas erradas. A Bíblia fala que aqueles falsos mestres que entraram na igreja, pastor, eles gostavam de destacar fábulas e lendas criadas por mentes muito imaginativas sobre a origem e propagação dos anjos. Então se criou muita ideia sobre anjo, de anjo produzindo outros anjos, de anjos tendo relações humanas com mulheres, tratando os anjos como se fossem do sexo masculino. E na verdade os anjos eles têm uma característica neutra. Uns anjos não têm corpos, um anjo não tem corpo material. Ele não tem relação material com ninguém. Um anjo pode tomar a forma que quiser, e Deus fazia isso para quê? Para revelar a sua palavra, para trazer uma mensagem, para orientar os servos de Deus acerca de algumas coisas. Eles são os anjos de Deus. Os demônios também são anjos caídos, que usam de toda a imaginação possível para enganar. Aparecem anjinhos aí para enganar, tem tanta gente que se deixa levar. Qualquer coisa que um anjo venha trazer. Já vi muita gente em igreja de chegar, um anjo veio a mim e me falou que nós devíamos fazer assim. E tudo que esses anjos diziam para fazer, contrariavam a palavra de Deus.
Ele disse, pois é, mas o anjo que você viu lá, garanto para você que não veio da parte de Deus, nem foram delegados por Deus para trazer essa mensagem. Mas os demônios, eles vivem para enganar, para seduzir, para levar as pessoas a erros. E nós não precisamos. Então, é uma matéria que precisa ser ensinada mais sobre angelologia. Como é que os anjos atuam no tempo atual? Os anjos, irmãos, eles atuam em nosso favor, sim. O anjo de Deus pode cuidar de você, sim. Pode cuidar de você, sim. Mas os anjos não interferem. Essa aqui é a chave da coisa. Eles não interferem no trabalho que só pertence ao Espírito Santo. Anjo não dá dom para ninguém. Anjo não torna nenhuma pessoa diferente, especial. Anjo não unge ninguém. Não. No Velho Testamento, a atuação dos anjos era diferente. Porque o Espírito Santo, quando se manifestava, ele vinha e voltava. Várias vezes nós vemos a Bíblia falar sobre isso. Eles vinham e voltavam. Mas no Novo Testamento, a partir do dia de Pentecostes, os anjos vieram, o Espírito Santo veio para viver em nós, morar dentro de nós, atuar, para dirigir, para orientar. E nós temos até alguns descuidos em relação a isso aí. Precisamos valorizar a presença de Deus em nós. O Espírito Santo só se retira da sua vida se você aprontar muito contra a palavra de Deus. Então ele se afasta. Mas enquanto houver possibilidade de resgate, de salvação, de mudança de atitude, o Espírito Santo estará dentro de você para proteger, porque você custou um alto preço. Você foi muito caro para o Senhor Jesus Cristo. Você não pagou nada pela sua salvação, mas Jesus pagou a pena dos nossos pecados por todos nós. Amém. Eu podia dizer muito mais, pastor, mas eu vou ficar só aqui agora. Eu, inclusive, não dei muita continuidade aos assuntos aqui, porque o Espírito de Deus me conduziu. Eu não tenho dúvida disso. Por alguma razão, pessoas aqui precisavam ouvir alguns testemunhos desses e algumas verdades bíblicas, teológicas que eu trouxe aqui para vocês sobre essa questão que nós devemos ver. Então, tenhamos a certeza absoluta de que a igreja, esta igreja, tem um pastor que se preocupa com a igreja. Se ele não tivesse essa preocupação, ele não faria um trabalho desse. Ele faz um trabalho desse e traz preletores de fora para ajudarem, que o meu papel aqui é ajudar. O meu papel aqui não é tomar o lugar do pastor. Eu aqui estou sob a égide da autoridade dele. Ele é o pastor da igreja. Ele é o homem que recebeu a autoridade delegada do Senhor para cuidar da igreja. Por isso a autoridade do pastor tem que ser amada, respeitada, acatada. E quem peca contra a autoridade pastoral vai acabar mal. Não vai se dar bem, não. É o que a Bíblia diz. Então não queira experimentar isto. Se você tem alguma coisa que é contrário, que não aceita, vai ao pastor, abre o coração para ele. Eu tenho certeza que ele é um homem de Deus e vai orar com você, vocês vão se entender, mas não levante a sua mão contra o ungido do Senhor. E Deus faz isso, sabe quê? Para preservar a igreja. Se a autoridade espiritual na igreja for quebrada, irmãos, a igreja vai se descaminhar. A igreja vai ser como um clube de amigos, encontro de amigos. E já tem muita igreja que parece mais um encontro de amigos. Já tem muitos púlpitos que a palavra de Deus não tem mais a primazia. Não tem mais a primazia. Só tem cantoria. E cantar é bom, é necessário, faz parte do nosso culto. Cantamos, louvamos e adoramos a Deus, preparando o coração do povo para quê? Para ouvir a palavra. A peça principal do culto é a ministração da palavra. Se a igreja não tiver a palavra, ela vai ficar como quem vai para a hora do almoço, tem muita fome e só tem sobremesa, só tem pudim para comer. No começo é ótimo, mas depois você vai sentir falta. Eu irmão Cainã, agora, na estrada, nós não tivemos muito tempo, aí ficamos comendo um sanduichinho aqui, um pedacinho ali e tal.
E eu disse, rapaz, estou com vontade de comer carne, feijão e arroz. E ele também. E nós vamos comer feijão e arroz quando chegamos aqui em Franca. Por quê? Porque ninguém vive só de sobremesa, né? Então, irmãos, eu tenho certeza, pastor, que Deus vai abençoar seu ministério ainda muito mais, como sentiu o pastor lá. Como sentiu o pastor lá. É o mesmo sentimento. Deus vai fazer alguma coisa diferente aqui. Agora, isso só vai acontecer se a igreja descruzar os braços. Se a igreja se unir ao seu pastor e diz, vamos fazer juntos. Aceitar a liderança do seu pastor, no sentido de, o que é que nós podemos fazer? Sem agredir a ninguém, sem maltratar ninguém, mas fazendo a obra do Senhor e pregando o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado, goste ou não goste, nós temos a missão de pregar. E é isso que importa, é o que Deus vai permitir. Uma igreja que vai crescer em qualidade e também em quantidade. São duas coisas que precisam andar juntas, equilibradamente. E Deus vai abençoar os irmãos. Amém? Fiquemos em pé, por favor. Nós vamos orar mais uma vez. E orar, irmãos, e orar é mais do que uma arte poética na cabeça de alguns. Orar implica em você chegar-se a Deus. Lembre-se de uma coisa. No Velho Testamento, as pessoas podiam orar particularmente a Deus. Mas para poder chegar a Deus no santuário do Senhor, no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote chegava. E o sumo sacerdote ia com roupagens próprias, com molduras especiais na frente, representando o povo. 12 pedras semi-preciosas estavam no éfode daqui da frente, assim. Ele colocava assim, e ele não entrava de qualquer forma. Ele entrava em seu próprio nome, em nome da casta sacerdotal, e também de todo o povo que ficava lá do lado de fora. Depois dele ter feito o sacrifício, era o único sacrifício que não se comia carne dele, era o sacrifício da expiação pelos pecados. Não se comia. Era queimado até virar cinzas. E depois que virava cinzas, sabe o que era feito? Os levitas tomavam num vasilhame, iam para um lugar longe no deserto. E Deus queria que o povo soubesse que assim ele estava fazendo. Que toda lembrança do pecado cometido no passado foi jogado para longe, bem longe. Mas o sumo sacerdote entrava sozinho. Aí Jesus veio. Ele foi não apenas sacerdote, que entrou com o seu próprio sangue, o sangue da expiação, pelos nossos pecados, se apresentou diante do Pai. E então o que aconteceu? O véu que separava rasgou-se de alto a baixo. Ora, meu irmão, se você tem a oportunidade de entrar diante do trono de Deus, ou você acha que isso é história de carochinha? Não é. Você pode entrar na presença do Senhor, em santidade, buscando ao Senhor. Você entra lá como você está, do jeito que você estiver, não importa. Tem problemas? Entra com o seu problema lá. Ele vai recebê-lo, porque a graça de Deus é suficiente para envolver toda a sua vida e lhe dar condições de você receber a bênção de Deus. Não é verdade? Então orar é isso. Orar, você não está orando mais à distância, tendo que ter representantes aqui na frente. Agora, você, a Bíblia quem diz isso? Foi feito sacerdote. Um homem, uma mulher crente, ele se torna sacerdote, sacerdotisa da sua própria vida. O sacerdote é aquele que representa a sua própria vida perante o Senhor. Entre na presença de Deus com a sua própria vida. E Senhor, eu já recebi a expiação do teu sangue, eu já fui perdoado, eu já recebi a tua bênção,
E agora estou me apresentando a Ti para pedir a Tua graça sobre a minha vida. Você precisa da graça de Deus. Nós vamos daqui a pouco tomar a Santa Ceia. Meu Deus, a Santa Ceia. Isso aqui não é um mero simbolismo, é mais do que isso. O pão vai continuar sendo pão, o vinho vai continuar sendo vinho, mas simbolicamente nós entendemos que o pão representa a carne do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando Jesus diz que ao partir do pão é como se estivesse comendo a própria carne dele. Para falar de quê? Dessa relação íntima com o corpo de Cristo. Nós somos hoje o corpo de Cristo. Quando bebemos vinho, estamos bebendo do seu sangue. É vida, é energia. É energia espiritual. Espiritual. Então, não mistifique o pão, nem o vinho, porque eles vão continuar do mesmo jeito. Eles não vão sofrer nenhuma transformação. Mas eles simbolicamente representarão o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso que na ceia, a gente tem que fazer a ceia assim, com uma atitude diferente, sabe, irmãos? Uma atitude sempre de reverência, de devoção. Eu tenho ido algumas ceias e eu não gosto do que eu vejo. As pessoas tomam o cálice do vinho como se estivesse tomando uma cachaçinha, uma branquinha, não sei mais o quê. Come um pão como se estivesse mascando chiclete. Vendo celular na mão na hora. Ele está lá rindo até. Aí vem o diácono. Aí, irmão, tá bom. Brincadeira de mau gosto. Você vai sentir alguma coisa? Quando você come o pão e bebe o vinho, procure comungar com o corpo do Senhor. E comungar com o corpo do Senhor é isso aqui. O corpo é este aqui, ó. A igreja local é o corpo do Senhor Jesus. Então a vida de Jesus está demonstrada no seu corpo. A vida que você tem, o seu testemunho, quem você é, você representa porque você faz parte do corpo de Cristo, amém? Não é essa aí agora não. É porque eu senti de dizer algumas coisas sobre isso. E tem mais, desculpem. Tem um texto lá no final, de 1 Coríntios 11, 30, que fala de que os que comem e bebem indignamente. Ou seja, não eram dignos de fazer aquilo, mas estavam fazendo por brincadeira, sem seriedade. E diz que bebem para sua própria condenação. E diz, por isso há entre vós muitos que estão doentes e muitos que dormem. Essa palavra dormir é literalmente morrer. Ou seja, pessoas que podiam viver mais, mas a misericórdia de Deus é tão grande que eles morrem antecipadamente, para não irem com corpo, alma e espírito para o inferno, para não se perderem na perdição eterna. Então, a palavra dormir é sempre uma palavra relativa aos santos. Então, um crente que não anda bem com Deus e que não leva a sério a sua vida cristã, se ele, de repente, nós não temos o direito de julgar nada e a ninguém. Mas isso é possível acontecer. É a Bíblia quem diz. Foi o que o Espírito Santo revelou a Paulo. Então, não é brincadeira. Tem gente que podia viver mais e não viveu mais, porque se vivesse mais, era para uma vida de pecados, uma vida de derrotas, para uma vida de problemas sérios. Conheço gente assim. Então, seja fiel ao Senhor. Viva o tempo que Deus quer que você viva para a glória do seu nome. Pai, nós falamos a Tua palavra e nós tivemos o cuidado de mostrar ao Teu povo as verdades que a Tua palavra nos traz. Verdades espirituais e doutrinárias para a nossa fé, que nos dão a condição de vivermos uma vida vitoriosa, alegre, feliz, na Tua presença. Por isso abençoa os Teus servos, Senhor. Aqueles que enfrentam problemas, dificuldades, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo.
Amém, irmãos? Amém.